Boa noite. Hoje, dia 2 de julho de 2025. Nós vamos ver aqui. Nós temos um texto para hoje que se chama Medo da Extinção, o erro básico. Bem, eu lembro que na aula passada eu fiz um comentário, até livre a partir do texto, né? E pode parecer meio repetitivo, mas eu vou ter que falar de novo, porque é, fazer um resumo, né? E retomar um tema delicado. Então vamos lá. Medo de extinção, o erro básico. O que nós temos para falar sobre isso? Bem, então eu falava para vocês na semana passada o seguinte: as pessoas têm medo de morrer. Pronto. Por quê? Bom, se eu morrer, o Giancarlo acaba. Então eu não quero que ele acabe. Então, medo da morte. Aí eu começo a desenvolver medo. Aí eu aprendo com o Espiritismo que, na verdade, eu não morro. Tá bom. Só que aí eu aprendo com o mesmo Espiritismo que eu volto noutra vida como Ronaldo ou como Esmeralda. Bom, então Giancarlo acabou, realmente. Essa que é a verdade. Ele foi uma experiência, né? Ele foi uma experiência. Como o Rubens chama, um personagem, né? Mas personagem eu não gosto porque parece uma coisa meio falso. Foi uma experiência. Agora, essa experiência de Giancarlo acabou? Acabou. Então as pessoas têm medo que essa experiência acabe? Bom, na verdade ela acaba. Essa que é a verdade, né? Então, se você for perguntar para o Ronaldo, para a Esmeralda, eles nem lembram quem é Giancarlo, tá? Então, que acaba, acaba. Agora, o que as pessoas não percebem e deveriam perceber é que por trás do Giancarlo, do Ronaldo e da Esmeralda, sempre teve um eu. Sempre teve. Sempre teve uma sensação de eu. Num momento como Giancarlo, em outro momento como Ronaldo, em outro momento como Esmeralda, mas esse eu sempre teve. Esse eu não morre, nunca morreu. Na verdade, esse eu nunca nasceu. Esse um é imagem, semelhança de Deus, né? Eu e o Pai somos um, desde da origem dos tempos, que não é do tempo, é o próprio Deus. Então, esse eu nunca vai morrer, nunca morreu, nem sequer nasceu. Mas então, a gente tem medo de uma experiência transitória. Agora, esse medo é justificável? Bom, na verdade é, né? Porque volta como Ronaldo, volta como Esmeralda, não volta como Giancarlo. Essa que é a verdade, tá? A experiência não é perdida, mas ela também não é lembrada plenamente. Se eu volto como Ronaldo, eu estou no momento aqui e agora de Ronaldo. Por exemplo, no Evangelho, João Batista, eu creio que era realmente Elias que tinha voltado. Mas ali, naquele momento, ele era João Batista, que ia agora, com uma missão de João Batista, e não de Elias. Tá? Então, isso só para situar qual é o tema que ele vai falar, o medo de extinção, o erro básico. Então, agora que eu fiz essa introdução, vamos para o texto. Vamos ver o que ele tem a dizer. Nossa, que pouquinha gente hoje, mas onde dois ou três tiverem meu nome, eu estou aí. Então, vamos embora. Compartilhando. Medo de extinção, o erro básico.
Não há poderes do mal externos a você mesmo. Presta atenção porque eu vou expandir isso, viu? Não há poderes do mal externos a você mesmo. As discordâncias não têm existência externa. Resolva-os dentro da sua própria consciência. Quando começamos a entender que a natureza do erro, como uma aparência, não possui existência concreta, nenhuma forma delineada, e que não é uma condição física externalizada, mas uma imagem mental em pensamento que não existe em nenhum lugar, exceto em nossa visão limitada do que aquilo é, já não combateremos o pecado, a doença, a morte, a falta, a limitação, porque percebemos que chegamos a uma convicção da totalidade de Deus. Vamos por pedaços. Vou repetir o pedaço que me interessa aqui. Não há poderes do mal externos a você mesmo. As discordâncias não têm existência externa. Resolva-os dentro da sua própria consciência. Pode parar aí. Não há poderes do mal externos a você. As discordâncias não têm existência externa. Resolva-os dentro da sua própria consciência. Muito bem. Quem fala isso para nós? O Ho'oponopono. Ele não diz que a gente tem que ser 100% responsável pelas nossas situações e pelas nossas dificuldades? Por que, que nós somos 100% responsáveis? Porque aquilo que aparece como realidade, com R minúsculo, sou eu que estou projetando. Então eu tenho que resolver dentro de mim mesmo. O Ho'oponopono resolve assim. Então, nossa, por que eu estou projetando isso? Por que isso está chegando na minha consciência? Então, sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço. Mas eu estou purificando dentro de mim. E o efeito vai sair fora, porque é uma projeção mental. Tá? Então, o Goldsmith está falando aqui exatamente a mesma coisa. Ele está dizendo, tudo que nós interpretamos do mundo como erro, como mal, é uma interpretação. Então tem alguma coisa errada que precisa ser resolvida em mim. Por que, que isso está vindo até a mim? Por que, que isso está se mostrando a mim que, na verdade, eu estou projetando? O que é que eu tenho dentro de mim que está projetando a coisa dessa maneira? Tá? Então, essa é a questão. Eu tenho que resolver alguma coisa em mim. Dou um exemplo prático que me ocorreu agora. Quando eu era jovem, as pessoas falavam assim que tudo que eu não gostava de uma pessoa era espelho de mim mesmo. Eu ficava aborrecidíssimo. Falava, que absurdo. A pessoa, tô vendo? Você não está vendo? Olha, o canalha que o fulano é. Você está dizendo que eu sou espelho? Você está me ofendendo. E aí hoje eu já penso diferente. Não é que eu seja canalha. Não, eu não sou. Mas, se aquilo está parecendo, o erro está parecendo com uma aparência de canalha para mim, eu estou projetando. Eu estou projetando. E se eu estou projetando, aquela aparência de canalha está me incomodando. É fato, me incomodou. Então aí cabe eu perguntar: o que é que tem em mim que eu estou me incomodando com isso? Por que eu estou tão incomodado? Uma pessoa pode me ofender e eu simplesmente dar risada, porque eu sei que eu não sou. Mas eu posso ficar profundamente ofendido, com o ego ferido. E aí eu podia perguntar: o que é que tem em mim, não na pessoa que ofendeu, o que é que tem em mim que se abalou tanto? Então, ser espelho, eu não entendia. Não é que eu tinha que ser igual ao canalha. Ser espelho é que ele está mexendo em alguma coisa mal resolvida. E que eu tinha que resolver em mim, não nele, ele não importa. Mas que eu tinha que resolver em mim. Então, o Ho'oponopono, amanhã nós vamos ver isso. O Dr. Lin sentava, pegava as fichas dos pacientes e pensava assim:
O que é que está acontecendo que essas pessoas estão entrando na minha realidade, entre aspas, realidade, ilusão? O que está acontecendo que elas estão no meu campo da minha consciência? O que é que eu tenho em comum com elas? Eu estou me sentindo onda e estou vendo elas como outras ondas. Por que nós estamos participando da mesma ilusão? O que é que está acontecendo? Então, em vez dele curar um doente, reconhecendo a doença como realidade, ele parava e dizia: bom, agora em relação a essa pessoa aqui, sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço. E as coisas assim começavam a ter um efeito incrível, como nós vamos ver amanhã. É que eu não posso deixar de adiantar, porque eu tenho exatamente o mesmo. Tá? Então ele começa a explicar que o erro externo tem que ser trabalhado dentro de si mesmo. É fácil? Claro que não. Principalmente na família, onde a gente traz as maiores dificuldades e temos que exercitar o perdão. É tudo muito complicado. Claro que é complicado de viver, mas está na hora da gente começar a entender melhor. E isso vai ajudar muito, tá? Então, primeiro de tudo, o texto começa dizendo: o erro não está fora, nós estamos projetando o erro. Tá? Então, é difícil de aceitar isso. Imagina uma pessoa comum, a gente falando, você está projetando. A pessoa não vai entender nunca. Para nós é difícil, mas nós já temos que começar a entender um pouco melhor isso. Tá? O que é projeção mental? Então, tudo bem? Então, voltamos para o começo do texto e aí eu prossigo mais um pouquinho. Então, medo da extinção, o erro básico. Não há poderes do mal externos a você mesmo. É projeção mental. As discordâncias não têm existência externa. Você está projetando. Resolva-os dentro da sua própria consciência. Pronto. Né? Aí vamos adiante. Quando começamos a entender a natureza do erro como uma aparência que não possui existência concreta, nenhuma forma delineada, que não é uma condição física externalizada, quando a gente percebe que é uma ilusão, que é uma projeção mental, e então a gente sabe que na verdade não existe. E que se não existe, a gente não precisaria lutar contra. Então a gente fica lutando com as coisas erradas, que são aparências, né, de coisas que a gente está projetando. Então a gente precisa trabalhar assim mesmo. É difícil? É difícil. Por isso que eu trouxe o Ho Oponopono. Então vamos nos purificar, liberando as memórias, liberando o passado. Sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço. E vamos voltando ao estado de paz, purificando as projeções mentais. Eu não tenho como evitar de juntar esse texto e explicar o Ho Oponopono ao mesmo tempo. Tá? Bem, vamos lá. Oi. Eventualmente, essa compreensão conduz à percepção final das razões pelas quais existe o erro em qualquer lugar na Terra, por que apareceu na Terra e o que é que o perpetua. Como é que é? Ele está dizendo que se a gente entender isso, a gente vai entender por que o erro existe. É mesmo? Então explica. Vamos lá. Existe apenas um erro em toda a Terra. Aí é o Goldsmith explicando. Existe apenas um erro em toda a Terra. Este é o medo da extinção. Ah, então ele está dizendo que tudo gira em torno do medo da morte. Existe apenas um erro em toda a Terra. Esse medo é o medo da extinção, o medo da perda do pequeno eu. Ora, ora, ora. Vou repetir: existe apenas um erro em toda a Terra e esse é o medo da extinção. Do fim, do euzinho, o eu Giancarlo,
pode voltar como Ronaldo, como Esmeralda, mas afinal de contas. E aí eu falo, o medo da morte? É esse o único erro? Ora, não é isso o pecado original que está na Bíblia? Da maçã de Adão e Eva? Não foi isso que Cristo veio dissolver na cruz? Pois é esse o erro, tá? Não prosseguir. Então, ele está dizendo que todas essas projeções são geradas pelo medo que a gente tem de morrer, tá? Que tudo se resume nisso, na verdade. Então, existe apenas um erro em toda a Terra, e esse é o medo de extinção, o medo da perda do pequeno eu. Esse euzinho, esse ego, não quer morrer. Esse pequeno eu, que preferiria estar nesta Terra 80 anos em vez de 60, 80 anos em vez de 60, olha como as coisas se encaixam. Ah, ontem, anteontem, eu acho, foi, no dia do Masaharu Taniguchi. Eu li uma anedota zen que o cara falava assim: faça um kit, um ritual para eu viver 100 anos. Nossa, mas 100 anos é muito pouco. Tá bom, então faça para eu viver 150. Nossa, não, mas isso é muito pouco. É, né, 300. Ah, então você não quer morrer? Não. Ah, tá bom. Então é muito difícil, muito caro. Não, não tem importância, eu quero. Então vem aqui meditar e rezar. Vocês lembram que eu contei isso, né? Então, olha como encaixa, tá? Então, o Goldsmith falou com as mesmas palavras que a anedota Zen. Ele diz assim: tem gente que em vez de viver 60 anos, preferia ficar 80. 80 eu acho pouco, mas queria ficar 120, tá? Mesmo que fosse em condições precárias, porque morre de medo. Né? Mesmo que fosse extremamente precário, mas não quer se desapegar. Então, vou ler de novo. Existe apenas um erro em toda a Terra, esse é o medo da extinção, o medo da perda do pequeno eu, que preferia estar nessa Terra 80 anos, ou 150 em vez de 60, ou o pequeno eu que está na prisão, lutando, às vezes gastando uma fortuna, para evitar a pena de morte, apenas para permanecer na prisão em que está pelo resto da vida. Ou seja, prefere ficar prisionado numa condição miserável, horrível, do que se desapegar da condição material. Por quê? Porque tem medo. E muitas vezes a pessoa, um ente querido, está partindo e a gente tem medo por eles e não deixa eles partirem, a gente atrapalha. Né? Então vamos lá. Mesmo que uma pessoa saiba que tal vida será pior do que a morte, mesmo que ela saiba, olha que absurdo, mesmo que ela saiba que tal vida será pior do que a morte, pelo menos ela tem certeza que será uma forma do eu, embora esse eu continue a caminhar em uma masmorra. Quer dizer, ela não se desapega desse euzinho que se chama Giancarlo e que futuramente poderia se chamar Ronaldo e Esmeralda. Mas ele não quer largar o osso de jeito nenhum. Ele prefere ficar paralítico sem falar, mas não larga. Não larga o corpo, de tão identificado que está. Tá? Mesmo que continue a caminhar em uma masmorra. Né? Porque ele sabe, até ele sente que uma vida precária seria pior do que a morte, mas ele não larga o osso. Né? Então ele prossegue. Todos queremos preservar esse sentido de eu. Todos. Por causa do medo. Todos queremos preservar esse sentido de eu, mesmo em suas misérias. Por quê? Medo. Agarramos-nos a uma sensação de eu. Identificação, apego. Agarramos-nos a uma sensação de eu. É esse eu que queremos confortável e mantido assim.
É o eu, tudo euzinho, tudo ego, viu? Não é eu divino, não. É o eu que gostaríamos de glorificar. Esse euzinho quer ser Deus. É o eu que gostaríamos de glorificar, colocando-nos em alguma posição de autoridade, alcançando fama, ou vendo nosso nome impresso em algum lugar de destaque. Quer dizer, esse euzinho nós queríamos ele glorioso e poderoso. Mas essa falsa sensação de eu vem como uma tentação para o neófito no caminho espiritual. Mas é uma tentação ainda maior para aqueles que alcançaram alguma medida de sucesso no ministério espiritual. Então ele está dizendo aqui o seguinte: uma pessoa comum, ela pode ter medo de morrer e quer ser eterna, importante, destaque e tudo mais. Algo comum, para não dizer normal. Mas ele diz que isso é ainda pior quando a pessoa acha que está no caminho espiritual e continua com os mesmos apegos, os mesmos desejos, a mesma sede de dinheiro, de glória, de fama e tudo mais. Ele diz que é ainda pior, né? Mente duas vezes. Então, ele diz que isso é ainda pior. Tá? Então, o ego, agora em vez de falar euzinho, ele fala ego mesmo. Então, o ego pode tentar exaltar-se a si mesmo. Porque como ele tem medo de morrer, então ele vai querer se fazer de importante o tempo todo. Então o ego pode tentar exaltar-se a si mesmo e até mesmo arrastar os incautos para muito longe do caminho, para se vangloriar das suas realizações espirituais. Grandes mestres que vão alimentar sua vaidade à custa da credulidade das suas ovelhas. E Jesus diz que são lobos em peles de ovelhas. E é engraçado que a pessoa, quando ela está assim, mestre, guru, o comentário é meu, muitas vezes a própria pessoa nem percebe, porque ela está tão embebida, bêbada de vaidade, que ela não percebe. E os de fora começam a perceber com clareza que tem alguma coisa errada, que é ego total. E aí ele dá os exemplos lá da vida dele. Por exemplo, uma pessoa se acha um curador espiritual, mas pode ser tão antiético a ponto de divulgar confidências, falando sobre casos específicos de cura em que ele tenha sido instrumento, por vaidade. E aí eu acrescento, muitas vezes a pessoa vai dizer, não, não fui eu, mas sou pai. Mas são palavras vazias. No fundo, está lá a vaidade, né? De ser um grande curador, um mestre, guru espiritual. Então, o ego está continuamente falando em termos de eu mesmo, meu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, meu, isso, aquilo, outra coisa. E voltando ao tema inicial, é esse eu que não quer morrer. Por isso que ele está falando toda essa coisa do ego. Esse eu não quer morrer. E o problema é que Jesus diz que esse eu tem que morrer. E não é a morte física. É aqui e agora. Então aí Paulo diz: vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Não precisou ter morte física, tá? Para ele entender essa verdade. E quando Paulo diz vivo, não mais eu, Cristo vive em mim, ele não deixou de ser Paulo. As pessoas vão lá, cumprimentam ele na aldeia, ele almoça com as pessoas, toma banho, conversa, cumprimenta, se apresenta, eu sou Paulo. Mas por dentro, ele diz: vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Tá? E Jesus fala para Nicodemos: é preciso nascer de novo. E Nicodemos fala assim: eu vou ter que reencarnar? Fala, pô, você é doutor e não entende essas coisas? Tá? Então, a gente precisa se desidentificar deste ego.
Ele não é tão ruim assim, ele é um instrumento poderoso para a gente aprender e caminhar. Mas se a gente se identifica demais com ele, então nós não queremos morrer. E aí vem o medo e a gente não consegue se libertar da experiência terrena. A gente não renasce no espírito, como ensina o Evangelho. Então, esse é o erro básico que o Goldsmith está apresentando. Vamos lá mais um pouco. Bem, então o ego está continuamente falando em termos de eu. Eu mesmo, meu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, meu, isso, aquilo, outra coisa. E por sua grande atenção para consigo mesmo, tenta reforçar sua ilusão de si mesmo, esconder seu próprio vazio e seu próprio nada. Ele não consegue olhar para si mesmo. Então ele vai se encher de vaidade, esquecendo-se que não existe tal coisa como minha harmonia, minha saúde, meu suprimento. E eu completo, mais importante do que tudo, não existe algo como minha vida. Só existe a vida de Deus. Então, a pessoa fica, meu suprimento, minha saúde, meu isso, esquecendo que a sua paz ultrapassa todo entendimento, sua graça é suficiente. Quer dizer que a verdade é a paz espiritual. Mesmo que esse euzinho esteja enfermo, não importa. A paz é espiritual. E aí, então ele diz assim: retire-se da consciência pessoal o mais rápido possível. Faça da consciência pessoal, do ego, um instrumento, mas não se identifique, não se apegue demais. Deixe esse eu morrer, mas morrer no sentido de Paulo, no sentido de Jesus, não é morte física. Enquanto houver uma falsa sensação de euzinho, ego, ao qual atendemos, alimentamos e adoramos. Adorar só Deus. Mas nós adoramos ao ego. Então haverá medo por isso. Ora, tudo que a gente se apega é impermanente. Tudo será perdido. Então, esse euzinho ao qual atendemos, alimentamos e adoramos, né? Haverá medo por isso. E isso vai levar a todos os erros da Terra, todas as projeções mentais, voltando ao começo do texto, todas as projeções mentais que, na verdade, têm que ser resolvidas dentro de mim, não fora. Como diz o Ho'oponopono, sou 100% responsável por tudo que me acontece, porque é projeção mental. O fator básico é o medo da extinção do senso pessoal de eu. Então, repito. Eu, Giancarlo, bom, eu já estou mais esclarecido, mas eu me uso como exemplo. Eu, Giancarlo, então tenho muito medo de acabar como Giancarlo. E repito, o Espiritismo me diz que eu vivo depois da morte. Mas o mesmo Espiritismo diz que eu renasço como Ronaldo ou como Esmeralda. Bom, então o Giancarlo acabou? É disso que todo mundo tem medo. Por exemplo, existe um medo de que uma incidência de uma doença sem importância possa crescer numa tal proporção que isso nos matará. Claro, por que todo mundo tem medo de doença? Por causa da morte. A única razão pela qual tememos o desemprego é que podemos morrer de fome ou congelar até a morte. Então qual é o problema? Medo de morrer. Não importa quão leve seja a forma da doença, há sempre o medo de que isso possa nos levar à morte. Bom, e pode. Uma infecção bacteriana, né? Ninguém sabe. Deus chama e a aparência de doença, ninguém sabe nada. Envolver-se com um falso senso de eu configura o medo. Medo não só da extinção,
mas também do desconforto temporário. Ah, claro, medo não só da extinção, mas também do desconforto temporário. Por isso que eu falo, sim, não tenho medo da morte, porque já me esclareci, mas tenho medo de morrer. O desconforto temporário, tá? De passar pelo processo. Agora ele termina de uma maneira muito interessante. Por outro lado, em proporção à nossa perda do medo, os próprios erros desaparecem. Se não todos, muito deles. E se não todos, aqueles que ficam perdem importância. Eu volto àquele exemplo, bem resumido, de uma vez que eu fui na missa, que o homem não andava e que parecia ser a última vez, e eles estavam muito felizes de estar na missa comungando diante de Deus. Por um segundo, na mente deles, a doença não existia. Não havia identificação com a doença. Tá? Então, se nós entramos num estado espiritual, nós paramos de nos identificar com a doença. E aí, o medo vai sendo dissolvido. É uma coisa de confiar em Deus, né? Confiar em Deus irrestritamente. Então, a proposta do cristianismo, como eu falo, né? Acho que o maior acerto que eu tive aqui foi colocar o estudo dos evangelhos, realmente. Né? Porque não tem por onde. Não tem por onde. O que é que o cristianismo propõe para a gente? Ele diz: olha, o plano de Deus, o plano de Jesus na cruz, para dissolver a ilusão da morte, que é o medo de tudo, propriamente dito, ele diz que Jesus ressuscitou. E o plano dele não podia ser capenga, incompleto. Então nós ressuscitamos com ele. Ah, mas a gente ainda passa pelas ilusões, pela doença, por aquilo, por aquilo. Pare de se identificar e chegue pela fé. Ainda não manifestamos plenamente a consciência divina, mas chegamos à fé. E pela fé estamos salvos. Nós já somos o ressuscitado. Então é questão de confiança e de fé, de não identificação. Então aí a gente olha para a enfermidade, a gente olha com outros olhos. De repente, uma coisa que era desse tamanho, a gente está olhando desse tamanho. Não que não, não dói, lógico que dói, lógico que incomoda. Mas, sabe, muito disso que a gente via era drama mental. E o problema real é mais desse tamanho, não desse. Tá? Inclusive, às vezes, o problema, a enfermidade, nós enxergamos assim, ela é assim. Mas nós enxergamos assim e por causa, muitas vezes, dos nossos parentes, das nossas famílias, nós enxergamos ainda mais assim. Aí fica terrível. Então, nós precisamos da experiência do perdão. E aí, onde é que a gente cai? No Ho'oponopono de amanhã. Tá vendo? Tá vendo aí onde é que eu queria chegar? Tá? Então, claro, uma doença não é bom para ninguém. Não vamos nos iludir e dizer, ah, é ilusão. Sim, é ilusão, mas nós temos que passar por ela. Agora, nós não precisamos nos identificar dessa forma. A gente pode se libertar da identificação. É difícil. Mas a gente tem que perceber que, junto com essa identificação, tem outros fatores: drama, manipulação, mágoas, várias coisas. Vários fatores. Muitos deles a gente pode resolver. Com purificação do Ho'oponopono, por exemplo. E os mais difíceis, a doença em si, nós podemos resolver temporariamente por não identificação. Sim, dói, incomoda, mas não é o que eu sou. Isso é impermanente, isso passa. Tá? Então, ter medo é realmente o problema da humanidade. E foi isso que Jesus veio dissolver na cruz. Tanto é o erro único,
fundamental, central, que foi exatamente isso que ele veio fazer e dissolver na cruz. Tá? Então, voltamos ao título do texto, que é medo da extinção, o erro básico, o pecado original. Na verdade, o único erro, medo. Medo de quê? Deus é onipotente. Eu e o Pai somos um. Deus é onipresente. Se é onipresente, o primeiro lugar que ele tem que estar é em mim. E o que é que pode agir contra o Deus que está em mim, que eu sou? A vida que eu sou. Age no mundo da ilusão. Não é tão difícil largar a ilusão. Mas a gente pode começar, vou repetir, a gente pode começar a compreender e ter uma vida mais fácil. Bem mais fácil. Bem mais fácil. Então, esse é o erro fundamental. Nós temos medo. Todos os medos caminham para um medo único, medo da morte. E a gente podia se libertar disso. Porque nós, pelo menos pelo estudo, a gente já sabe. Nós somos o Filho de Deus, nós somos um eu eterno, luminoso. Nós somos amor puro. Então, mas é difícil. É difícil. Nós temos um pé na experiência humana. Bom, por que não botar o outro pé na experiência espiritual? Né? Vamos caminhando. Para isso, né, chegou até a gente coisas como o Evangelho. Por isso que chegou para a gente. Né? Por isso que aconteceu o Natal. Então, né? Não está tudo perdido, muito pelo contrário. Então, esse é o texto. Medo da extinção. Eu terminei o texto? Terminei. Então, agora nós vamos ver essa mesma questão colocada de uma outra maneira, a mesma questão, de uma maneira um pouco mais difícil, que são esses mestres indianos. Eles usam uma linguagem mais difícil. Tá? Mas como a gente já estudou o Goldsmith aqui antes, e eu dei uma explanada aqui e tudo, fica um pouco mais fácil. Eles são mais difíceis. Mas, já vou avisando, ele vai falar exatamente a mesma coisa. Então vamos lá? Esse aqui é o. Peraí, deixa eu compartilhar para ler o nome dele. Esses nomes hindus, essas coisas em sânscrito, não é minha praia. Annamalai Swami. Bem, o mundo é como reflexo num espelho. Pergunta. Às vezes, eu sinto que é egoísmo querer a autorrealização. Poderia ser o Giancarlo falando aqui, né? Às vezes eu sinto que é egoísmo querer a autorrealização. Parece que eu devo seguir a sadhana, caminho espiritual. Parece que eu devo seguir a sadhana sozinho e ser indiferente a todas as pessoas sofredoras que vejo à minha volta. Né? Parece que se eu buscar a autorrealização espiritual, parece que eu estou largando todo mundo sofrendo, que eu não estou nem aí. Como posso ignorar deliberadamente todo esse sofrimento que vejo à minha volta sem sentir-me culpado? Olha a pergunta, tá vendo? E o Dr. Lin no Ho'oponopono vai dizer: sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço. O problema está em mim, eu sou 100% responsável. Vamos ver a resposta de Annamalai Swami. Né? Será que eu segui o caminho da autorrealização não é egoísmo, porque eu estou deixando os outros sofrerem? Annamalai Swami. Não há sociedade, não há sofrimento e não há mundo. Eles, tudo isso, são parte do seu
sonho, melhor pesadelo. Eles não têm realidade, exceto na sua mente. Eu, jovem, não conseguia entender isso, as coisas que eles falam, viu? Abstrato demais. Agora, com Goldsmith, dá para entender, mas antes eu não conseguia, não. Então, ele disse, não há sociedade, não há sofrimento, não há mundo, são parte do seu sonho, eles não têm realidade, exceto na sua mente. Projeção mental. O mundo é como reflexo num espelho. O mundo que vemos é apenas um reflexo de nossas gunas, nosso próprio estado mental, projeção mental. O mundo que vemos é um reflexo do nosso próprio estado mental. Nós vemos o reflexo. Esquecemos o espelho, esquecemos que é um espelho. E imaginamos que estamos olhando para um mundo real, que é separado de nós. Aí o Dr. Lin fala assim, somos 100% responsáveis. Quando não somos 100% responsáveis, a gente está botando tudo a culpa do lado de fora. Então o Anamalai está falando a mesma coisa. Nós vemos o reflexo, esquecemos o espelho e imaginamos que estamos olhando para um mundo real que é separado de nós. Mas é projeção mental. Como é um sonho, parece totalmente real. E ele prossegue: você está constantemente irradiando uma energia mental, projeção mental, irradiando uma energia mental que afeta todos e todos à sua volta. Você é responsável. Se você está num estado rajásico ou tamásico, inferior, material, você está automaticamente infectando o mundo com seu estado mental doentio. Você está projetando. O Jnani, o sábio, que está estabelecido na realidade, realidade com R maiúsculo, na verdade. O sábio que está estabelecido na realidade, além das gunas dos temperamentos mundanos, ele experimenta somente paz e bem-aventurança. Ele está no estado de plenitude de paz e bem-aventurança. Não quer dizer que ele não possa ter compaixão como tinha o Cristo, mas ele é paz e bem-aventurança. Ele sozinho pode ajudar outras pessoas, irradiando para elas sua paz e bem-aventurança, irradiando a consciência que ele é e que ele sabe que a outra pessoa também é, apesar dela estar aflita. Se você tenta ajudar esse mundo com alguma atividade física, o bem que você pode fazer pode ser eliminado pelas vibrações negativas mentais que você infringe a esse mundo. Ou seja, se você quer fazer o bem, mas você luta contra o mal, você está reconhecendo o mal como realidade. E quem está dando realidade para o mal é você mesmo. Então, suas vibrações mentais negativas, sua projeção mental está piorando. Em vez de você melhorar o mundo lutando contra o mal, você está piorando. Se você vê sofrimento à sua volta, esse é apenas um reflexo do seu próprio sentimento interior, sofrimento interior. Lembra quando eu falei de ser espelho? Se você vê sofrimento à sua volta, esse é apenas um reflexo do seu próprio sofrimento interior. Então o Dr. Lin pergunta: o que é que está havendo dentro de mim que eu estou projetando essa realidade que está se apresentando a mim? Sinto muito, me perdoe, te amo. Se você quer aliviar o sofrimento, então vá à causa raiz, que é o sofrimento dentro de si mesmo. Mergulhe no eu real. Aquele que é um Deus, aquele que é filho de Deus. Termine o sonho de Maya. Desperte para o mundo real do jhana, do conhecimento. Suas ideias sobre o mundo são todas erradas, porque você o percebe erradamente, através da mente dos 5 sentidos. Sua mente está processando o que você vê de tal forma que faz você pensar que há um mundo de sofrimento fora e separado de você. Mas não há nada fora e separado de você.
Sua interpretação, sua mente, os 5 sentidos, fazem você interpretar um mundo de sofrimento outro que não você. O que eu expliquei essa semana? Eu sou onda e não sei que sou oceano. Que triste ignorância. Mas aí eu olho outras ondas, portanto também não sei que elas são oceano. Então, eu estou projetando minha realidade de onda em tudo, mas só tem oceano. Por outro lado, as outras ondas estão fazendo a mesma coisa, então há uma ilusão coletiva. Complicado, viu? Complicado mesmo. Mas estão entendendo? Quando ele diz, por que eu tenho que resolver o sofrimento dentro de mim? Porque eu, me sentindo onda, tudo que eu vejo na minha volta são ondas. Mas, na verdade, é o oceano. Eu só vou saber se é oceano, o que está em volta de mim, se eu olhar para dentro e descobrir que eu sou oceano. Aí eu vou conseguir ver o oceano em tudo. Tá? Então vamos lá. Então ele diz: sua mente está processando o que você vê de tal forma que faz você pensar que há um mundo de sofrimento fora e separado de você. Você deve eliminar o processo mental que o faz percebê-lo erradamente. Por meditação, mas o exemplo que eu escolhi hoje foi o Ho'oponopono. Você deve eliminar o processo mental. É a mente, o corpo de dor que procura e alimenta a dor. E faz você perceber erradamente, porque o corpo de dor e a mente andam juntos, são a mesma coisa. Quando você alcançar o estado de jhana, o estado espiritual, não haverá mais percepções erradas. Sim, você pode ver pessoas sofrendo, mas você conseguirá ver que o sofrimento delas é ilusão. Você conseguirá ver nelas o Filho de Deus que elas são. Sua visão será completamente clara. Você estará consciente de que não há nenhum sofrimento em nenhum mundo. Você será consciente de que existe somente o eu real. Em outras palavras, você vai perceber que só Deus existe. Então, voltando a Jesus, não quer dizer que ele não percebesse que as pessoas sofriam, mas ele sabia que elas estavam no estado de ilusão. E o que é que ele veio fazer? Ele veio revelar Cristo, ele veio revelar o Filho de Deus para nós. Então, assim, ele dissolvia muitas situações, mas ele não veio dissolver a dor individual de cada um, ele veio dissolver a ilusão coletiva da morte na cruz. Tá? Então, esses textos de hoje explicam muito o que nós vamos estudar amanhã, que é o Ho'oponopono. Que a grandeza do Ho'oponopono é justamente ser um, um caminho prático para a gente mexer nisso. Um caminho mais prático da gente compreender a necessidade do perdão, de parar de estar tão magoado com o outro, porque não importa o outro. O que importa é se perguntar por que isso. Por que eu estou projetando essa realidade? Por causa de alguma memória com a pessoa na outra vida? Sim, corpo de dor, memória, exatamente isso. Vamos liberar essas memórias agora. Né? Chega, basta. Vamos liberar essas memórias. Não importa o que disse, o que fez, não importa. Vamos liberar essas memórias agora. Tudo que fez, tudo que disse é tudo ilusão, não importa. Vamos liberar isso tudo agora. Né? Então, por isso que eu achei tão importante trazer o Ho'oponopono outra vez, dessa vez mais profundo, com mais detalhes. Tá? E esse encaixou esse texto muito bem. Agora,
tem muito pouco tempo, deixa eu só ver o que é que tem em seguida. Mas aí, quando chegar a aula de amanhã, ela já vem mastigada. Ah, ah, olha, gente, olha como são as coisas. Eu preciso ler isso. Olha o título. Todos os conflitos são interiores. Sério? Sério que eu preciso ler e explicar isso? O assunto continua o mesmo? Na verdade, eu estou brincando. Graças a Deus que o assunto continua, porque é difícil e a gente tem que entender melhor. Eu estou brincando. Mas para vocês verem como o assunto continua. Tá? Todos os conflitos são interiores. O texto seguinte. Então vamos ver, peraí. Eu estou brincando, é fácil de entender e muito difícil de praticar. Mas nós estamos num caminho bom, está indo muito bem. Deixa eu ver uma coisa. No outro texto era o livro O Homem Não Nasceu para Chorar, do Goldsmith. Esse que nós vamos trabalhar, todos os conflitos são interiores, é também do homem não nasceu para chorar. Ah, claro, tem tudo a ver com o título do livro. Bem, vamos ler só o comecinho, vai? Daí eu começo, pego do começo na semana que vem. Todos os conflitos são interiores. Comece sua vida espiritual com o entendimento de que todos os conflitos devem ser resolvidos dentro da sua consciência. Mais uma vez. Como poderia ser isso se eles existem fora, em um paciente, aluno ou vizinho? Seria uma impossibilidade resolver esses conflitos se eles fossem externos a nós. Mas a esperança e a bênção é que eles não são. Então ele está dizendo assim: se os problemas existissem mesmo, a gente não conseguiria fazer nada para resolvê-los. E a grande sacada espiritual é que eles não são. Então não há conflito em nós, nem em torno de nós, ou sobre nós, que não possam ser resolvidos dentro de nós mesmos. E quando são resolvidos interiormente, nós devemos constatar a mudança da imagem externa. Exatamente como falou Annamalai Swami. A mesma coisa. Qualquer um pode provar isso considerando alguém que lhe tenha prejudicado profundamente. Ou então alguém a quem se sinta ter prejudicado profundamente. Que lhe prejudicou ou que você prejudicou, tudo bem. Ao invés de se dirigir a essa pessoa na tentativa de resolver o conflito, que ela passe alguns dias ou algumas horas de cada dia entrando em si mesmo e tentando entender essa pessoa do ponto de vista de Deus, mas com honestidade, né? Tentando ver essa pessoa do ponto de vista de Deus. E aí ele pergunta: Deus vê algo além da sua própria imagem e semelhança? Então, se você vai ver a pessoa do ponto de vista de Deus, você tem que ver a pessoa como ela verdadeiramente é, como filho de Deus que ela é. Então, para terminar, vamos parar aqui. Peraí. Uma pessoa que tem ali prejudicado profundamente. Se você está profundamente magoado, talvez com raiva. Uma experiência daquelas de internet. Pega um papel, escreva. Escreva uma carta para essa pessoa. Coloque todas as suas queixas. Escreva mesmo. Não envie. Deixe numa gaveta. Deixa passar um dia, 2, 3, 4. Pega a carta, leia. Eu duvido que você me mande. Porque no outro momento já é outra coisa, você vai se dar conta que não é nada daquilo. Pode fazer a experiência. Escreva todas as suas queixas. Passe 3, 4 dias, talvez uma semana. Leia de novo. Você vai rasgar a carta e jogar no lixo.
É isso, tá bom? Então, esse texto, eu vou pegar desde o começo, tá? Já, Marcelo disse que já fez isso, só que não precisou da carta física. Não precisou escrever a carta física, mas ele fez mental. Depois todo dia, meu Deus, deixa isso para lá. Eu tenho mais o que viver, né? Eu tenho mais o que viver, pelo amor de Deus, para com isso, tá? Então, semana que vem a gente começa. Eu vou desconsiderar esse comecinho, pegar desde o começo, tá bom? Para não ficar truncado. Agradeço. Eu estou todo contente porque o tema me ajudou muito para amanhã. Agradeço, agradeço, agradeço. Boa noite para todos. Amanhã o Ho'oponopono. Eu estou ansioso para mexer nisso. Tá bom? Valeu, valeu, meus amigos. Boa noite, Tá. boa noite. Até amanhã. Até amanhã.